Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva Gaúcha tem conquistas na natação paralímpica e no tênis de mesa. Mundial de Natação Paralímpica. Nadadora Carol Santiago, do Grêmio Náutico União, volta na Inglaterra com 8 pódios. Mesa tenista gaúcha, Vitória Strasburger domina o TMB Challenger Plus de Porto Alegre com 4 ouros. Vaga nos UBS, URGS no masculino e UFSM no feminino são campeões do torneio de basquete dos Jogos Universitários Gaúchos. Ciclismo, Campeonato Gaúcho de Downhill é o destaque na entrevista de hoje. TVA Esportes está começando. Muito bem. E tenistas de Caxias do Sul integram a seleção brasileira que disputa o Sul-Americano de Tênis Sub-16 a partir desta segunda-feira na capital paraguaia. 2 das 5 convocadas pela Confederação Brasileira de Tênis são atletas do Recreio da Juventude, Rede Tênis Brasil de Caxias do Sul. Pietra Rivoli e Isabelle Andreola vêm de participação no Indy Open ITF W60, torneio profissional, encerrado no último sábado em Feira de Santana, Bahia, reunindo atletas do mundo inteiro. A competição sucedeu a primeira semana de treinamento feminino organizada pela CBT para as meninas da base. O Sul-Americano de Tênis Sub-16 termina no próximo sábado e vale vaga na Billie Jean King Cup Júnior, em novembro, na Espanha. A porto-alegrense Gabriela Sé integra o time Brasil adulto. Gaúcha de Bento Gonçalves, Pietra Rivoli foi vice-campeã de Roland Garros Junior Series, em março, na capital paulista. A derrota na final quebrou uma sequência de 18 vitórias com direito a título na Brasil Juniors Cup e no Banana Ball. A mesa tenista gaúcha Vitória Strasburger conquistou 4 medalhas de ouro e dominou o TMB Challenger Plus de Porto Alegre. A atleta da Sojipa garantiu o topo do pódio em 4 categorias, no Absoluto A, Sub-21, Sub-19 e Rating A, e repetiu o desempenho do ano passado. Neste ano, as 4 finais foram contra a companheira de equipe, Sofia Cano, terceira no ranking nacional. No jogo do título da principal categoria da competição, o Absoluto A, um duelo histórico. De virada, Strasburger fechou sua participação no Challenger Plus com mais uma medalha dourada. A líder do ranking do Absoluto A agora está focada na disputa do WTT Contender, Rio de Janeiro, que começou na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. No masculino, a posição do ranking mais uma vez prevaleceu. Cauã Monteiro, atleta da AMF Elase de Santa Catarina, garantiu 3 medalhas de ouro em Porto Alegre e subiu 2 posições no ranking. Antes, quinto colocado, o campeão do Absoluto A, no Sub-21 e no Rating A, agora sobe para a terceira posição. O Brasil encerra a participação no Mundial de Natação Paralímpica na Inglaterra com a 4ª colocação geral. Nadadora do Grêmio Náutico União, Carol Santiago, faturou 8 medalhas em 8 provas disputadas. A pernambucana da classe S12, para atletas com baixa visão, foi a competidora que conquistou mais medalhas em todo o Mundial, independentemente do gênero. No domingo, ela alcançou a marca de 8 pódios em 7 dias no Reino Unido. Encerrou sua participação com um bronze nos 200 metros medley SM13, ou seja, ela competiu contra nadadoras com menores limitações visuais. Carol fechou a competição com 5 ouros, 1 prata e 2 bronzes. A gaúcha Susana Scharnardorf, da Sport Mais, conquistou 4 medalhas. Ela foi bronze nos 50 metros costas e nos 50 e 100 metros estilo livre. A prata veio na disputa dos 200 metros livre. Em 7 dias de competição, a seleção subiu 46 vezes ao pódio, com 16 ouros, 11 pratas e 19 bronzes, e ficou na 4ª colocação, atrás da Itália, Ucrânia e China, superando a anfitriã Grã-Bretanha.
Este foi o último Mundial de Natação Paralímpica antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e o segundo no atual ciclo. A próxima edição deve ocorrer após um mega-evento na capital francesa em data e local ainda a serem definidos pelo Comitê Paralímpico Internacional. Antes dos Jogos de Paris, os nadadores brasileiros vão disputar o Parapan de Santiago, Chile, de 17 a 26 de novembro. Motociclismo. No último sábado foi disputada a 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro Fim. As provas da competição aconteceram no município de Dois Lajeados, região nordeste do estado. Mais de 100 pilotos participaram da etapa que percorreu trilhas especiais da cidade. A largada ocorreu no Parque de Eventos de Dois Lajeados e foram disputadas 12 categorias. Nos resultados, Gustavo Pelim ficou em primeiro lugar no geral, seguido por Eduardo Nazari, os dois da categoria E2. Em terceiro, no geral, ficou William Andrades Vicari, da categoria intermediária. Agora, ciclismo. A Federação Gaúcha da Modalidade promove neste final de semana, em Três Coroas, a 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill, Desafios da Natureza. Válida pelo ranking nacional, a descida do Parque das Laranjeiras e outras competições de mountain bike que rolam este mês são assuntos que abordamos esta semana com Marcos Lorenz, que é o diretor de Downhill, e Thiago Lumertz, diretor técnico da federação. Confere com a gente. Bom, primeiramente eu quero que vocês atualizem para a gente aí o que vai acontecer nesse mês de agosto aí. Tem o 4º Campeonato Gaúcho de Downhill, né? Tem muita coisa acontecendo. Também tem competições em Sapiranga, tem no Morro Feabras, né? Que é Sapiranga. O que dá para adiantar para a gente aí primeiramente? Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem a 4ª etapa em ranking brasileiro de Downhill esse fim de semana em Três Coroas, né? No sábado e no domingo. Então, com isso, atletas do sul do país, principalmente, estarão presentes em Três Coroas. O Downhill tradicional lá no Parque das Laranjeiras, Exato. Um local bonito, atraente, com camping, com espaço para churrasco, para comemorar também o Dia dos Pais, nesse fim de semana. Na semana que vem, nós temos em Sapiranga a etapa única do Campeonato Gaúcho de XCC, olímpico, né? Então, provas de cross-country, onde também atletas do sul do país estarão presentes para competir ali na cidade de Sapiranga. E, finalizando o mês de agosto, nós temos um grande evento, que é o Gran Fondo de Ciclismo, na cidade de Gramado, saindo de Gramado, Canela, São Chico, Igrejinha e retornando, então, para Gramado. Esse aí tu vai ser o diretor lá. Isso, nessa prova, esse ano, serei diretor do evento. Então, fui convidado aí pelo diretor técnico, que é o ex-atleta do ciclismo internacional, que é o Lazzaretti, um atleta que está na Escócia agora, acompanhando a delegação brasileira. Então, 3 eventos bons, bonitos, né, tanto para o pessoal apreciar e também para participar. Legal. Bom, o Thiago, que é diretor técnico, né, uma das situações, até uma vez quando o Marcos veio aqui também a gente falou sobre isso, mas a questão de segurança e até mesmo falar um pouquinho sobre as questões técnicas desses circuitos, tanto nas Laranjeiras, né, em Sapiranga, quanto esse de Três Coroas, mas também falar um pouquinho da segurança. Muitas vezes existem, isso é importante salientar, né? O pessoal às vezes acaba visualizando essas provas, observando essas provas e sempre pensa como é feita também, falar das características dessas provas, mas também a questão de segurança, que é necessária, muito necessária, né, para provas desse nível, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil de modo geral. Sim, a gente sempre tenta olhar se é a questão da pista, né? Como eu sou o fiscal da pista também. Então, a gente avalia os pontos que tem que ter perigo, né? A gente sempre bota colchões nas árvores, né? Sinaliza algumas pedras. Então, a gente está sempre cuidando nessa parte. Questão de saída para, algum atleta caiu, faço acesso para remover o atleta de lá, né? E mais a questão dos equipamentos também, isso é muito importante. Então, algo que a gente vem trazendo esse ano, cobrando mais os atletas, é a questão dos equipamentos que são cobrados hoje ao nível fora, né? O CI, né? Que a gente diz, Confederação Internacional de Ciclismo. Então, a gente exige capacete, luva, colete, né? Cotoveleira, joelheira. Então, isso é muito importante hoje para a segurança do atleta. Não só para a segurança do atleta, mas também para a segurança do evento em si, né? Para dar menos acidentes, né? Então, isso a gente está sempre cobrando o pessoal, né?
Legal. Bom, fala um pouquinho da característica dessas duas provas, tanto da Ferrabras, quanto da Sapiranga, quanto de Três Coroas. Essa que está passando agora na TV aí, essa é de Três Coroas, né? Uma pista bem técnica, né? Uma pista bem bacana. Então, assim, é uma pista tradicional, ela tem desde 1995, né? 2005 ela foi reformulada e é o tamanho dela normal hoje. Então, assim, Três Coroas, uma pista extremamente divertida, bacana, né? Então, é uma pessoa, muita galera que quer começar a andar, começa Três Coroas também, mas é uma pista também que exige bastante critério técnico, né? E a prova que tem em Sapiranga é uma outra modalidade, que é o XCO, né? O XCC, é a modalidade olímpica, né? Também uma pista bem bacana no Morro Ferrabras ali, né? Que o Ferrabras também hoje tem pista de downhill e de cross-country também, então é bem interessante ali. Legal. Bom, até a gente teve agora uma notícia recente que é o Henrique Avancini, campeão ciclismo mundial. O que significa para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, ele que já esteve por aqui, né, já participa de provas, o que significa esse campeonato mundial, claro, além, claro, do título mundial, mas falar um pouquinho do Henrique Avancini aí, até para o Brasil. Assim. Eu acho que engrandece o mountain bike no Brasil, tendo um campeão mundial, como foi com o Guga, né? Quando ele foi campeão Roland Garros e outras provas, né? Ele cresceu no Brasil o tênis. Assim também com o Avancini, bicampeão do marathon, e também ele foi campeão do XCO também. E com isso o crescimento do esporte, né? O mountain bike está em evidência hoje, mas com esse título as coisas começam a melhorar para o nosso lado, né? No lado da bike, né? Então é muito importante uma pessoa como ele, que é um ídolo no Brasil agora com isso, e ele já demonstrou isso em vários eventos, também numa etapa da Copa do Mundo, que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele foi protagonista, mesmo tendo problemas lá, ele foi ovacionado e também já se tornou um ídolo no Brasil. Legal. Então, poucas pessoas que não estão no meio não conhecem, mas ele é hoje um ídolo no Brasil, né? Que bacana. Bom, no total, nessas três competições, tanto quanto em Sapiranga, quanto em Três Coroas, e essa cara que acontece também lá em Gramado, ali naquela região, mas essas primeiramente, no total, quantos pilotos vão estar envolvidos? E naquela ali vai ser pilotos internacional, né? É bem maior, né? Essa de Gramado, né? Bom, nós temos para esse fim de semana, esperando em torno de 200 atletas, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E na prova de semana que vem também, em torno de 200 atletas. E o Gran Fundo, provavelmente serão 500 atletas. 500 atletas. Mas esses atletas que vêm do exterior, vêm da Europa, também para participar nesse evento que é internacional. Então, aí, mais de 1.000 atletas nessas três modalidades. Esperamos essa quantidade de atletas, né? Que maravilha. Bom, como tu disseste, né, a importância de ter um campeonato, um campeão mundial para motivar e formar atletas, né? Isso eu acho que vocês também salientar a formação de atletas na área do ciclismo downhill, XCO ou até ciclismo de fundo. Isso vocês têm realizado justamente por meio dessas provas, também a própria federação também tem contribuído para isso ou não? Sim, com certeza, né? A questão, assim, de ter um atleta brasileiro na ponta, no Mundial, né? Isso aí é um espelho para cá, um incentivo a mais para essa gurizada começando agora no esporte, né? Tem muita gurizada nova, isso a gente fica feliz de ver, que tem muita gurizada nova se destacando. Aí. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo nós temos um atleta da Juvenil, que também se destacando no nível nacional, ele é da cidade de Parobé, né? O Nogueira, está se destacando no XC, né? Que é um guri que tem um patrocínio já forte, né? No downhill também está se criando bastante atletas, isso é bem importante. Hoje nós temos 2 atletas que era do Brasil, que é de Santa Catarina, também já correram na minha equipe em 2013. Eles foram para a Inglaterra, eles são o atual campeão, são 2 irmãos, vice-campeão brasileiro e campeão brasileiro. Correram agora essa semana em Fort Williams, na etapa única do Mundial. O Roger Vieira, que é o vice-campeão, ficou em 37º, e o irmão dele, 48º, que é o campeão nacional. Então, assim, para eles é um feito muito importante, né, essa colocação, e também inspira mais os atletas aqui no Brasil, né? Maravilha. Para estar cada vez competindo mais fora. Vamos agora aí para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes.
Estamos de volta aqui com o TVE Esportes e o assunto agora é futebol. Pela Copa Libertadores da América, o Internacional reuniu mais de 50 mil colorados, novo recorde do gigante para sempre, e derrotou o campeão argentino River Plate no tempo normal e nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da competição. Depois de perder o jogo de ida das oitavas por 2-1 no Monumental de Núñez, semana passada, em Buenos Aires, o Inter precisava vencer o River na noite da última terça-feira. O torcedor fez a sua parte, recebendo o time com a tradicional Ruas de Fogo, apoiando durante os mais de 100 minutos de partida. Ídolo argentino, Gabriel Mercado abriu os trabalhos aos 25 do segundo tempo. Wanderson cobra escanteio e o zagueiro fuzila de cabeça a meta de Armani. 8 minutos depois, Ener Valencia sofre falta no bico da área. Alan Patrick bate, a bola desvia na barreira e engana o goleiro. Faltavam 12 minutos para a classificação, mas no último, a zaga colorada dorme no escanteio e Rojas desconta. Nas cobranças de pênalti, cada equipe acertou 8 gols e errou 1, até que a arbitragem uruguaia decidiu seguir os tiros livres na goleira oposta, por desgaste da marca do pênalti. Rojas desta vez acertou a trave e o goleiro Rocher chutou forte para garantir o Inter nas quartas de final. O Internacional visita o Bolívar em La Paz entre os dias 22 e 24 de agosto e na outra semana decide em casa a vaga às semifinais. Virando a chave, o Inter abre a 19ª rodada do Brasileirão logo mais 9 da noite diante do Botafogo, líder do campeonato com 44 pontos. Com 20 a menos, o Colorado é o 12º colocado e vem de um empate em 2-2 com o Corinthians em Porto Alegre. E é na capital gaúcha que o Grêmio recebe o Fluminense neste domingo, 4 da tarde. O tricolor levou 1-0 do Vasco da Gama domingo passado no Rio de Janeiro e caiu para a 6ª posição na tabela com 30 pontos. E tem mais adversário carioca nesta quarta-feira, 9h30 da noite, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 2-0. Campeonato Brasileiro Série B. Domingo, 6 da tarde, tem Guarani e Juventude pela 23ª rodada. Na rodada anterior, segunda-feira passada, a equipe de Caxias do Sul recebeu o Vila Nova, levou 2-0 e caiu para 7º lugar com 36 pontos. Pela Série C, São José e Figueirense têm um encontro marcado para este domingo, 7 da noite, em Porto Alegre. O Zequinha vem de um empate em 1-1 com o Botafogo na Paraíba e está em 7º lugar com 24 pontos. 2 posições e 2 pontos atrás, o Ipiranga visita o Floresta, 8 da noite, em Fortaleza, no Ceará. A representação de Erechim vem de um 2-0 em casa sobre os catarinenses do Brusque sábado passado. E tem time gaúcho estreando nas oitavas de final do Brasileirão da Série D. Neste domingo, 4 da tarde, no Centenário, o Caxias enfrenta o Ceilândia do Distrito Federal, que vai definir em casa sua classificação à próxima fase. No seu último compromisso, domingo passado, o Grenada Serra ficou no 1-1 com o Inter de Limeira, no Centenário, e agora busca um lugar nas quartas de final. Seguimos falando de futebol. Na última terça-feira, a gente recebeu aqui no estúdio a ex-jogadora, técnica e dirigente dos times femininos do Inter e da Seleção Brasileira, a Eduarda Luizielli. A Duda, veja como foi. Bom dia. Tudo bem, Duda? Muito obrigado mais uma vez aqui. Bom dia, é um prazer, eu acho, a gente falar de futebol feminino. O que a gente sempre pedia, né, era visibilidade, era a gente estar falando, e essa Copa do Mundo aí, ela está aí para provar que o futebol feminino veio para ficar. Certamente. Duda, o que faltou para a seleção brasileira ir mais longe nesta Copa do Mundo, Nova Zelândia e Austrália? Bem, é difícil a gente falar, né? Num único aspecto é difícil falar, né? É difícil de falar porque era uma seleção que chegava forte, ela vinha de uma data FIFA que tinha vencido a Inglaterra, empatado com a Inglaterra e vencido a Alemanha, né? Enfim, tinha feito bons jogos contra o Chile. E aí a gente esperava muito mais de uma seleção brasileira. Sim. Mas acho que tem vários aspectos que aí entram, que talvez culminem nessa... A gente está vendo uma Copa do Mundo onde os jogos são muito parelhos, onde a parte física, a parte mental, a parte tática tem feito uma grande diferença. E talvez o Brasil
ainda precise evoluir em algumas questões. E aí a gente não fala só de uma seleção brasileira lá no ponto final da pirâmide, a gente tem que pensar num todo, né? E o Brasil ele ainda está muito aquém de outras seleções, né? Porque nós recém estamos implementando uma seleção sub-15, uma seleção sub-17, sub-20. A gente precisa pensar no futuro. E o Brasil tem que pensar como um todo no futebol feminino. E eu acho que, quem sabe, depois dessa Copa do Mundo, dessa eliminação precoce, o Brasil não pense o futebol feminino de uma forma um pouquinho diferente. Bom, o trabalho da Pia ele começa a ser, vamos dizer assim, mais avaliado. O pessoal, a gente tem lido aí que a Pia, né, tem sido colocada algumas dúvidas no trabalho dela. Como é que tu avalias o trabalho dela? É necessário, por exemplo, acontecer uma troca para a questão das, né, Paris agora 2024? Como é que tu avalias aí o trabalho da Pia? Ela é um dos fatores que contribuiu para essa eliminação do Brasil tão precoce ou não? Eu acho que são duas questões a gente avaliar, né? Tá. Uma é a questão do trabalho. E eu tive a oportunidade de vivenciar por 1 ano e meio, junto com a Pia e toda a sua comissão técnica, o trabalho dela. Ele é muito bom. Ele fez o Brasil saltar de patamar, organizando muito melhor a sua defesa, organizando o meio, né? Enfim, compactando as linhas. Eu acho que o Brasil ele evoluiu muito taticamente com a Pia. Então, uma coisa é a gente falar de trabalho. Poxa, não há de questionar o trabalho de uma treinadora que até 2 meses atrás ela foi no prêmio The Best da FIFA, a terceira melhor treinadora do mundo. Não, isso não é à toa que acontece. Agora, obviamente que futebol é muito pautado nos resultados. Sim. E o resultado não foi bom, né? Então, acho que merece uma avaliação como um todo, né? E agora eu acho que as pessoas que estão no comando aí à frente do futebol feminino, à frente do futebol dentro da CBF, têm que tomar uma decisão, lembrando que a Olimpíada é daqui a 11 meses. Exato. Então a gente não pode demorar muito. Hoje eu só vejo a questão para trocar. Poxa, o único técnico aí multicampeão que nós teríamos seria o Arthur Elias do Corinthians, por exemplo. Mas a importância, a maior mudança seria na coordenação, porque desde que eu saí não entrou ninguém no meu lugar. Talvez a Cris do Corinthians, junto com o Arthur, fosse essa grande mudança, né? Agora, não quer dizer que, colocando uma mulher na coordenação, que não possa continuar a Pia também. Então, acho que é uma questão de avaliação, de conversa com todo o grupo, né, de atletas experientes que nós temos na nossa seleção, porque, certamente, a nossa seleção, ela tendo um pouquinho mais, eu diria assim, do jeito brasileiro de ser, atacando um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais propositiva nos jogos, eu acho que o Brasil tem chance de uma medalha. Pois é, tu falou sobre ser mais propositiva. A avaliação das jogadoras, como é que tu percebeu justamente esse último jogo ali, até mesmo contra a Jamaica, ou até mesmo de modo geral, assim? O Brasil entrou pressionado, né, contra a Jamaica, entrou precisando do resultado, e aí tu olha o cronômetro e começa a ver o cronômetro passando, eu acho que aí tudo que tu treinou vai por água abaixo, Sim. porque daí a gente já entra na parte de, poxa, nós temos que fazer, aí fazer com pressa não dá certo. Então, eu acho que o Brasil ele tem que evoluir, né, também na questão do ataque. Eu acho que a gente evoluiu do meio para trás, eu diria assim, né? E o ataque a gente tem que ser mais brasileiro, eu diria assim, né? Ter aquela ginga, ir para cima, porque nós temos jogadoras hoje com potencial muito grande. Poxa, foi para esse Mundial uma jogadora de 17 anos, que é o nosso futuro, que é a Aline, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil aí, ele tem chance de medalha, sim. Ele tem como fazer um grande trabalho. A gente tem 1 ano ainda para a Olimpíada e a gente espera aí um apoio um pouquinho maior da CBF que não teve nesse último ano. Bom, a Marta foi, né, a última Copa dela, né, acabou aí sem Mundial. Como é que tu avaliou a participação dela e até mesmo a questão, assim, um futuro para a Marta, né? Ela é um ícone, ela é uma força no futebol feminino brasileiro. O que dá para avaliar, assim, da própria Marta e até mesmo um futuro para ela como gestora, até, de algum modo, né? Primeiro, eu ouvi várias entrevistas dela, não estava lá, né, para conseguir te afirmar isso, mas eu entendi que era o último Mundial dela. Não quer dizer que não seja a última Olimpíada ano que vem, né? Sim, sim. Então,
Estamos de volta aqui com o TVE Esportes e o assunto agora é futebol. Pela Copa Libertadores da América, o Internacional reuniu mais de 50 mil colorados, novo recorde do gigante para sempre, e derrotou o campeão argentino River Plate no tempo normal e nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da competição. Depois de perder o jogo de ida das oitavas por 2-1 no Monumental de Núñez, semana passada, em Buenos Aires, o Inter precisava vencer o River na noite da última terça-feira. O torcedor fez a sua parte, recebendo o time com a tradicional Ruas de Fogo, apoiando durante os mais de 100 minutos de partida. Ídolo argentino, Gabriel Mercado abriu os trabalhos aos 25 do segundo tempo. Wanderson cobra escanteio e o zagueiro fuzila de cabeça a meta de Armani. 8 minutos depois, Ener Valencia sofre falta no bico da área. Alan Patrick bate, a bola desvia na barreira e engana o goleiro. Faltavam 12 minutos para a classificação, mas no último, a zaga colorada dorme no escanteio e Rojas desconta. Nas cobranças de pênalti, cada equipe acertou 8 gols e errou 1, até que a arbitragem uruguaia decidiu seguir os tiros livres na goleira oposta, por desgaste da marca do pênalti. Rojas desta vez acertou a trave e o goleiro Rocher chutou forte para garantir o Inter nas quartas de final. O Internacional visita o Bolívar em La Paz entre os dias 22 e 24 de agosto e na outra semana decide em casa a vaga às semifinais. Virando a chave, o Inter abre a 19ª rodada do Brasileirão logo mais 9 da noite diante do Botafogo, líder do campeonato com 44 pontos. Com 20 a menos, o Colorado é o 12º colocado e vem de um empate em 2-2 com o Corinthians em Porto Alegre. E é na capital gaúcha que o Grêmio recebe o Fluminense neste domingo, 4 da tarde. O tricolor levou 1-0 do Vasco da Gama domingo passado no Rio de Janeiro e caiu para a 6ª posição na tabela com 30 pontos. E tem mais adversário carioca nesta quarta-feira, 9h30 da noite, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 2-0. Campeonato Brasileiro Série B. Domingo, 6 da tarde, tem Guarani e Juventude pela 23ª rodada. Na rodada anterior, segunda-feira passada, a equipe de Caxias do Sul recebeu o Vila Nova, levou 2-0 e caiu para 7º lugar com 36 pontos. Pela Série C, São José e Figueirense têm um encontro marcado para este domingo, 7 da noite, em Porto Alegre. O Zequinha vem de um empate em 1-1 com o Botafogo na Paraíba e está em 7º lugar com 24 pontos. 2 posições e 2 pontos atrás, o Ipiranga visita o Floresta, 8 da noite, em Fortaleza, no Ceará. A representação de Erechim vem de um 2-0 em casa sobre os catarinenses do Brusque sábado passado. E tem time gaúcho estreando nas oitavas de final do Brasileirão da Série D. Neste domingo, 4 da tarde, no Centenário, o Caxias enfrenta o Ceilândia do Distrito Federal, que vai definir em casa sua classificação à próxima fase. No seu último compromisso, domingo passado, o Grenada Serra ficou no 1-1 com o Inter de Limeira, no Centenário, e agora busca um lugar nas quartas de final. Seguimos falando de futebol. Na última terça-feira, a gente recebeu aqui no estúdio a ex-jogadora, técnica e dirigente dos times femininos do Inter e da Seleção Brasileira, a Eduarda Luizielli. A Duda, veja como foi. Bom dia. Tudo bem, Duda? Muito obrigado mais uma vez aqui. Bom dia, é um prazer, eu acho, a gente falar de futebol feminino. O que a gente sempre pedia, né, era visibilidade, era a gente estar falando, e essa Copa do Mundo aí, ela está aí para provar que o futebol feminino veio para ficar. Certamente. Duda, o que faltou para a seleção brasileira ir mais longe nesta Copa do Mundo, Nova Zelândia e Austrália? Bem, é difícil a gente falar, né? Num único aspecto é difícil falar, né? É difícil de falar porque era uma seleção que chegava forte, ela vinha de uma data FIFA que tinha vencido a Inglaterra, empatado com a Inglaterra e vencido a Alemanha, né? Enfim, tinha feito bons jogos contra o Chile. E aí a gente esperava muito mais de uma seleção brasileira. Sim. Mas acho que tem vários aspectos que aí entram, que talvez culminem nessa... A gente está vendo uma Copa do Mundo onde os jogos são muito parelhos, onde a parte física, a parte mental, a parte tática tem feito uma grande diferença. E talvez o Brasil
ainda precise evoluir em algumas questões. E aí a gente não fala só de uma seleção brasileira lá no ponto final da pirâmide, a gente tem que pensar num todo, né? E o Brasil ele ainda está muito aquém de outras seleções, né? Porque nós recém estamos implementando uma seleção sub-15, uma seleção sub-17, sub-20. A gente precisa pensar no futuro. E o Brasil tem que pensar como um todo no futebol feminino. E eu acho que, quem sabe, depois dessa Copa do Mundo, dessa eliminação precoce, o Brasil não pense o futebol feminino de uma forma um pouquinho diferente. Bom, o trabalho da Pia, ele começa a ser, vamos dizer assim, mais avaliado. O pessoal, a gente tem lido aí que a Pia, né, tem sido colocada algumas dúvidas no trabalho dela. Como é que tu avalias o trabalho dela? É necessário, por exemplo, acontecer uma troca para a questão das, né, Paris agora 2024? Como é que tu avalias aí o trabalho da Pia? Ela é um dos fatores que contribuiu para essa eliminação do Brasil tão precoce ou não? Eu acho que são duas questões da gente avaliar, né? Tá. Uma é a questão do trabalho. E eu tive a oportunidade de vivenciar por 1 ano e meio, junto com a Pia e toda a sua comissão técnica, o trabalho dela. Ele é muito bom. Ele fez o Brasil saltar de patamar, organizando muito melhor a sua defesa, organizando o meio, né? Enfim, compactando as linhas. Eu acho que o Brasil ele evoluiu muito taticamente com a Pia. Então, uma coisa é a gente falar de trabalho. Poxa, não há de questionar o trabalho de uma treinadora que até 2 meses atrás ela foi no prêmio The Best da FIFA, a terceira melhor treinadora do mundo. Não, isso não é à toa que acontece. Agora, obviamente que futebol é muito pautado nos resultados. Sim. E o resultado não foi bom, né? Então, acho que merece uma avaliação como um todo, né? E agora eu acho que as pessoas que estão no comando aí à frente do futebol feminino, à frente do futebol dentro da CBF, têm que tomar uma decisão, lembrando que a Olimpíada é daqui a 11 meses. Exato. Então a gente não pode demorar muito. Hoje eu só vejo a questão para trocar. Poxa, o único técnico aí multicampeão que nós teríamos seria o Arthur Elias do Corinthians, por exemplo. Mas a importância, a maior mudança seria na coordenação, porque desde que eu saí não entrou ninguém no meu lugar. Talvez a Cris do Corinthians, junto com o Arthur, fosse essa grande mudança, né? Agora, não quer dizer que, colocando uma mulher na coordenação, que não possa continuar a Pia também. Então, acho que é uma questão de avaliação, de conversa com todo o grupo, né, de atletas experientes que nós temos na nossa seleção, porque, certamente, a nossa seleção, ela tendo um pouquinho mais, eu diria assim, do jeito brasileiro de ser, atacando um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais propositiva nos jogos, eu acho que o Brasil tem chance de uma medalha. Pois é, tu falou sobre ser mais propositiva. A avaliação das jogadoras, como é que tu percebeu justamente esse último jogo ali, até mesmo contra a Jamaica, ou até mesmo de modo geral, assim? O Brasil entrou pressionado, né, contra a Jamaica, entrou precisando do resultado, e aí tu olha o cronômetro e começa a ver o cronômetro passando, eu acho que aí tudo que tu treinou vai por água abaixo, Sim. porque daí a gente já entra na parte de ficar, poxa, nós temos que fazer, aí fazer com pressa não dá certo. Então, eu acho que o Brasil ele tem que evoluir, né, também na questão do ataque. Eu acho que a gente evoluiu do meio para trás, eu diria assim, né? E o ataque a gente tem que ser mais brasileiro, eu diria assim, né? Ter aquela ginga, ir para cima, porque nós temos jogadoras hoje com potencial muito grande. Poxa, foi para esse Mundial uma jogadora de 17 anos, que é o nosso futuro, que é a Aline, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil aí, ele tem chance de medalha, sim. Ele tem como fazer um grande trabalho. A gente tem 1 ano ainda para a Olimpíada e a gente espera aí um apoio um pouquinho maior da CBF que não teve nesse último ano. Bom, a Marta foi, né, a última Copa dela, né, acabou aí sem Mundial. Como é que tu avaliou a participação dela e até mesmo a questão, assim, um futuro para a Marta, né? Ela é um ícone, ela é uma força no futebol feminino brasileiro. O que dá para avaliar, assim, da própria Marta e até mesmo um futuro para ela como gestora, até, de algum modo, né? Primeiro, eu ouvi várias entrevistas dela, não estava lá, né, para conseguir te afirmar isso, mas eu entendi que era o último Mundial dela. Não quer dizer que não seja a última Olimpíada ano que vem, né? Sim, sim. Então, pelo que eu saiba, ela tem mais 1 ano de contrato com o Orlando Pride. Eu acho que ela é uma jogadora que pode ajudar, sim, ainda como grupo, como liderança positiva que ela é.
Então, eu acho que a gente tem que... Agora está tudo muito machucado, a gente tem que esperar as meninas botarem a cabeça no lugar e saberem realmente o que querem. E a gente esperar o futuro de uma seleção brasileira. Porque daqui a pouco, se vem uma nova comissão, quem disse que não se pode ter Cristiane numa seleção brasileira? Quem disse que a Marta não pode jogar a Olimpíada, né? Enfim. Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E, certamente, o que melhor acontecer, o que vai acontecer no futuro, nós vamos torcer. Porque o Brasil, sim, ele vem forte para uma Olimpíada e a gente busca uma medalha. E são mudanças que são rápidas, né? Que podem acontecer de maneira rápida e podem surgir resultados muito bons aí logo em frente, né? Isso é rapidamente. Com certeza. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. As jogadoras, eu diria assim, hoje estão no nível extremamente profissionais, né? A maioria hoje joga fora do Brasil. Então, quer dizer, a gente conseguiu elevar o patamar da seleção brasileira, tanto que a maioria joga fora do Brasil hoje. Então, isso eu acho que é um resultado muito significativo. Obviamente, que a gente vive através de resultados, né? O futebol ele é resultado. Isso. Então, a gente espera um resultado um pouquinho melhor na próxima Olimpíada. Maravilha. Duda, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui nas correrias da tua rotina aí. Muito obrigado. Valeu, um abraço. E a gente está falando do futebol feminino. A gente fica muito feliz e tomara que a TVE continue apoiando aí. Eu estou vendo no Gauchão aí o futebol feminino mostrando os gols. Eu acho que é isso que a gente precisa. Show de bola. Obrigado, obrigado. Agora, basquete, URGS no masculino e UFSM no feminino foram os campeões da modalidade nos Jogos Universitários Gaúchos de 2023. As duas competições foram disputadas no último sábado no SET, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo em Porto Alegre. No masculino, o time da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi campeão, com 3 vitórias categóricas, 66-34 na Unipampa, 59-35 na UFPEL e 53-33 na UFSM. No feminino, o título ficou com a Universidade Federal de Santa Maria. Agora, bicampeãs da competição, as meninas da UFSM também não tomaram conhecimento das adversárias, superando a UFPEL por 42-10 e a URGS por 53-25. Com os títulos do JUGS deste ano, URGS e UFSM garantiram vagas no torneio de basquete dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, que vão acontecer entre os dias 8 e 22 de outubro em Joinville, Santa Catarina. No ano passado, o time feminino da UFSM terminou o certame nacional da modalidade no 3º lugar. E o TVE Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre às 11h45. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau.